Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor chegou. Graças a Deus, o pastor chegou. Vamos dar lugar para o pastor. Passando ali, respirou fundo, graças a Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Apesar do muito calor, nós estamos aqui para exaltá-lo, porque Ele é Deus, tanto no frio, do calor, do inverno. O dono do tempo é Ele, o dono do clima é Ele. Pai querido, santo é o teu nome, obrigado. Obrigado a Deus por estar aqui mais uma vez, mais uma noite. Poderoso é o Senhor, o Deus digno da honra e da glória. Obrigado porque teu povo se reúne mais uma vez. Estão aqui provando que são crentes, que querem te ouvir, que querem ser abençoados pelo Senhor, Pai. E nós, num único coro, queremos te agradecer. Queremos, ó Deus, te louvar. Queremos, ó Pai, expressar de todo o nosso coração esta alegria, esta felicidade, esse prazer de estar na tua casa, Pai. Obrigado, Jesus. Nos abençoa e nos dirige em todo o decorrer desse tempo, desse culto. Na tua presença, ó Deus, esses poucos minutos, ó Deus, sejam transformados, ó Pai, em bastante tempo na tua presença, Pai. E que a gente desfrute da tua graça, da tua bondade e do teu amor, Pai. Obrigado, Jesus. Nós oramos e agradecemos desde já para todo sempre, no glorioso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Queridos, abra sua Bíblia no Salmo de número 125. Hoje pela manhã, este salmo ele foi cantado. Hoje pela manhã, este salmo ele foi melodiado. Salmo de número 125, os que confiam no Senhor. Amém? A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é dinâmica. E a promessa contida nesse primeiro verso, ela é verdadeira. Deus não é homem para mentir. Deus não é homem como nós, que falha, que volta atrás. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é Deus. O verso de número 1 diz assim, eu vou ler o verso 1 e os irmãos o verso 2 até terminar. Então, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre permanece. Como os montes de volta de Jerusalém, assim o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Paz sobre a sua vida, querido. Amém. Paz sobre a sua família, sobre o seu coração. A palavra do Senhor diz que quando depender de nós, tenhamos paz com as pessoas. Será desta forma que seremos conhecidos também como o povo de Deus. Um povo pacífico. Um povo pacífico. Que sabe se defender,
porém se defende com passividade também, com amor, com respeito, honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Ainda em pé, permaneça em pé. Vamos louvar a Deus. É a oportunidade que você também tem de trazer à casa do nosso Deus o seu dízimo, a sua oferta. Se você ainda tem, eu espero que não, tenha sido devolvidos todos, mas se você ainda tem algum cofrinho na sua casa que você não trouxe, essa é a oportunidade. Graças e paz, amados. Amém. Nós vamos iniciar com esse louvor, esse som daí. Eu gostaria de ouvir a igreja, principalmente na segunda parte. Nós estamos aqui para louvar a Deus. E os nossos louvores também precisam sair. As pessoas precisam saber que essa igreja louva ao nosso Deus. Mas louvar com o coração. Louve, não importa com o seu irmão que está do seu lado. Você está aqui para louvar apenas para o Senhor. Amém? Seus
melhor, ovelha perdida. E você que já devolveu seu dízimo na pista, as ofertas, continue adorando a Deus nesse momento. Santíssimo Deus, nesta noite, Pai, pedimos ao Senhor que venha abençoar a tua igreja, fortalecer a tua igreja, Deus, fortalecer os nossos laços, que o amor a Deus seja abundante no teu reino, Senhor. Pai Santo, abençoa os irmãos, ó Deus, as irmãs, aqueles, ó Deus, que vieram nesta noite, Pai, com seus bens, ó Pai, com seus dízimos, suas ofertas, e vieram, Deus, também aqui com a sua presença, Deus, cultuar e exaltar o teu nome. Abençoa, Deus amado, finalmente, ó Deus. Que o Senhor esteja, Deus, sempre abundante, ó Deus, como sempre é em nossas vidas. Que o Senhor abençoe aqueles que não puderam devolver o seu dízimo, o seu oferta nesta noite. Que o seu coração, ó Deus, seja sempre voltado para o Senhor e para a tua obra. Essas bênçãos nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, poder citar. Você que está com o seu celular, coloque ele na Bíblia. Vamos tomar isso como hábito, tá bom? Põe ele no Bíblia. Se possível, desligue para não ter nenhuma interferência externa no culto.
Hoje eu cheguei um pouco atrasado, porque eu já havia falado com o Fernando que eu tinha um compromisso hoje. A minha sobrinha Ana foi se apresentar, ela e a turma dela foi fazer uma apresentação e estávamos ali no ambiente e eu pude observar a falta até de respeito, né, com o que estava sendo apresentado, porque eu pude ver pessoas à frente e ao meu lado, esquerda e direita, exatamente no momento em que estava dando a apresentação, consultando o WhatsApp, Facebook e assistindo o jogo que teve hoje de São Paulo e Flamengo. Eu achei assim um absurdo muito grande, com falta de respeito. Se a pessoa quer fazer isso, fica em casa, gente, que é muito mais confortável, no sofá dela, né? E na igreja é a mesma coisa. Na igreja é a mesma coisa. Saiba dominar a tecnologia. Não deixa a tecnologia dominar você. Bom, esse aparelho aqui, ele não tem vida própria. Quem comanda ele é você. O comando que você der, ele obedece. Tá? Então, portanto, coloque ele no vibra, que não haja interrupção durante o culto. Eu vou convidar a irmã Cíntia, ela vai trazer uma palavra sobre missões. Irmã Cíntia, por gentileza. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Amém. Primeiramente, eu quero agradecer os irmãos por missões estaduais, foi uma bênção. E os irmãos continuem em oração, a obra é grande e pelas ofertas também, que Deus nunca deixe de voltar para vocês, amém? E eu gostaria que o Júnior colocasse, o irmão Fernando já colocou no grupo, né, sobre missões nacionais, 7 dias de clamores, os irmãos estão atentos ao grupo, né? Então vamos dar continuidade. E ele vai colocar um vídeo para vocês assistirem. Eu acho que falei errado. A nova geração por todo o Brasil precisa entender que a solução é Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viva, ele é um projeto do Colégio Batista de Carolina, que nasceu em 2018. Eu lembro que começou numa salinha da direção na época, com aqueles alunos que mais bagunçavam na escola. Então, a partir daí surgiu essa ideia de cuidar desses alunos, mostrando a palavra de Jesus. E isso cresceu. Aí eu conheci a Viva através de uma colega minha. A gente estava no grupo com 4 pessoas e ela convidou todo mundo, bora pro culto. E eu, primeiramente, teve Miguel, que eu não gostava de crente na época, eu não vou nada desse Miguel. Só que ela ofereceu uma Coca-Cola no final. Ela falou, não, no final do culto, a gente vai pro lanche e eu vou pagar a Coca. E eu não vou dispensar a Coca de graça, né? Eu falei, então bora. Só que nesse dia específico, eu acho que ela passou minha vida para a pessoa que ia pregar e eu entendi aquela palavra que era para mim. Então eu falei, Jesus, eu quero mudar de vida. Quando eu cheguei em casa, pela primeira vez eu li a Bíblia. Abri, comecei a ler no livro de Tiago, porque eu queria aquilo ali para mim. Então eu comecei a buscar intensamente, lendo, buscando ele todos os dias, e assim eu fui entendendo mais da palavra e mais o que ele queria para a minha vida. Eu acho que o Aviva tem uma importância notável dentro da comunidade. O Aviva, ele fala, ele conversa com algumas faixas etárias que muitas vezes a gente percebe que dentro do nosso contexto de cidade, de comunidade mesmo, nós não temos essa conversa, né? É através do Aviva que eu conheci verdadeiramente Jesus. E logo nessa caminhada, eu tive esse encontro com Jesus. Foi assim, muito importante para mim, porque mudou minha vida totalmente. A vida que eu levava antes no mundo de bebidas e tudo mais foi ficando para trás, porque eu vi sentido na minha vida e na minha caminhada com Cristo. Eu cresci com a minha mãe, não conheci meu pai, minha mãe sempre trabalhou muito. Nunca teve muito tempo para nós, mas ela sempre dava ali, foi com muito amor que ela nos criou. E eu sempre via minha mãe, quando eu era do mundo, ela chorava
pelo desprezo, por ter um filho que estava se envolvendo com o mundo das drogas, um filho que estava se perdendo, a ovelha negra da família. Me preocupava muito com ele porque os jovens de hoje em dia, como nós todos sabemos, e tendo um filho na Viva, que como o pessoal da Viva recebeu ele de braços abertos, ele mudou totalmente, virou uma pessoa incrível e ele tem tantas coisas boas que aconteceu com ele, tanto que hoje ele está em Brasília estudando para ser um missionário. E eu só entrego ele que cada dia mais cresça, que Jesus permita que ele seja um grande missionário. A gente foi para uma viagem missionária na minha cidade, lá em Carolina, em Porto Franco. E eu gostei bastante daquilo. Eu olhei, cara, isso aqui é muito bom. Então foi dali que eu entendi. Eu orei e falei, Deus, qual é o teu propósito para a minha vida? Eu sempre penso que Deus ele não vai chamar ninguém para ser crente de banco. Ninguém vai se converter para ser crente de banco. Deus chamou para algum propósito. E eu entendi que esse é o meu chamado, ser missionário, ter essa vocação de estar testa a testa ali na rua, pregando, chamando alguém, fazendo a vontade de Deus. O Viver é um programa de prevenção da Junta de Missões Nacionais. E dentro da nossa metodologia, nós temos duas coisas que precisam acontecer, que é a intencionalidade e a continuidade. E a nossa maior intencionalidade é a pregação do Evangelho. E temos tido, então, muitos testemunhos, muitas histórias lindas do que Deus tem feito através da pregação do Evangelho na vida das nossas crianças e adolescentes. A gente tem visto na vida do Marcos uma grande convicção de um chamado, né, que Deus colocou na vida dele, que tem trazido muita alegria, incentivado, motivado os outros missionários, os outros radicais. O Marcos realmente tem sido uma bênção, o Marcos é um presente de Deus para o Viver. Quando o projeto A Viva iniciou com a Adriana, era só criança a liderança. Aí a galera pensou, bicho, é sem criança, não vai dar certo esse projeto. Mas a Adriana, ela acreditou que Deus podia fazer algo melhor. E eu fico pensando, se ela tivesse desistido no meio do caminho, eu não seria alcançado por esse projeto. Meu desafio para você, jovem, é cumprir o chamado que Deus colocou na sua vida e não se esconder dele. Aprenda que você é capacitado para pregar a palavra do Senhor. Amém, igreja? O vídeo diz tudo, né, irmão? Amém? Amém. E eu gostaria de chamar a irmã Ivani para orar pelos projetos, né, de todas as igrejas batistas, né? Que Deus venha abençoar cada dia mais, capacitar, que os nossos jovens estejam com a mente aberta para saber o propósito de Deus na vida deles e o chamado deles. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Amém? Soberano Deus, amado e querido Pai, primeiramente, Senhor, eu te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, Senhor. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos sua santa e gloriosa presença e oração, meu Pai. Te apresentando, meu Pai, missões nacionais. Que o Senhor, meu Deus, esteja à frente desse projeto, Senhor. Que o Senhor esteja na frente, Pai, de cada missionário, meu Deus, que tem sofrido humilhação, perseguição, meu Deus, para levar o teu evangelho. Porque só o Senhor, meu Deus, é a solução, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, venha visitar nossos jovens, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, visita nossas crianças. Que o Senhor esteja, meu Pai, com eles, meu Pai, no livramento, Senhor. Porque só o Senhor, meu Pai, é a solução, meu Deus, para cada problema, Senhor. Só o Senhor é a solução para os aflitos. Só o Senhor, meu Deus, é a solução para os necessitados. Que o Senhor, meu Deus, guarde os nossos jovens, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha livrar ele da prostituição, meu Pai, dos vícios, das drogas. Mas que nós, meu Pai, nós todos missionários, Pai, de todas as igrejas, meu Pai, batista, venha assim, meu Deus, levando o teu evangelho, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha restaurar vidas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa cada missionário que está à frente, meu Deus, que tem sofrido humilhação, perseguição, Pai. Muitos que vão e nem voltam, meu Deus, mas estão lá, meu Deus, firme, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar o teu exército, meu Deus, capacitando, meu Pai, dando sabedoria, meu Pai, que o Senhor esteja à frente,
jogando por terra todo o mal, Senhor, todo esfriamento, meu Pai, porque são muitas as lutas, meu Pai, muitas as vezes, meu Pai, nós enfraquecemos, mas o Senhor, meu Deus, é a solução para tudo, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, tenha tuas mãos sobre a nação, Pai. Meu Deus, também, meu Deus, esse mês de setembro, meu Deus, que é contra o suicídio. Que o Senhor me visitar, meu Pai, todos aqueles, Senhor, que estão doentes, Senhor. Que o Senhor me repreender, meu Pai, a depressão, esse desejo, meu Pai, de suicídio, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que muitas das vezes não são eles que querem se matar, Senhor. Mas o mal, meu Pai, age, meu Deus, que o Senhor joga por terra, Senhor. E que nós, meu Pai, queremos apresentar também o projeto da nossa igreja, o evangelismo, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada evangelista, aqueles que estão à frente, meu Pai, porque sabemos que não é fácil, meu Pai, mas o Senhor, meu Deus, é a solução. É o Senhor que nos fortalece, meu Deus, porque se não fosse pelo Senhor, nem estaríamos de pé. Meu Deus, te apresento, Pai, a vida de cada um, a vida do nosso pastor Fábio, nosso anjo da igreja, meu Pai. Que o Senhor me dê sabedoria, abençoa, meu Deus, cada irmão que está aqui presente, abençoa cada lar, meu Deus. Que o Senhor vá de encontro àqueles que estiveram presentes, mas que o Senhor visita os enfermos, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, aviva a fé no coração de cada um. Que o Senhor vá de encontro, Pai. Que o Senhor levanta um exército, meu Pai, que está levando o teu evangelho. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, Senhor. Que possamos levar o verdadeiro amor, Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, é a solução. Só o Senhor, meu Deus, preenche o vazio, meu Pai. Mas que o Senhor, meu Deus, nos capacita cada dia. E que o Senhor esteja à frente desse projeto, meu Pai, na vida de cada missionário. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos poder sentar. E a gente deve ter alguém ligar a luz, por favor. Obrigado. Irmãos, eu estou vendo aqui, acho que todos são da casa, né? Não há visitante. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, que Deus continue derramando a graça e a misericórdia sobre o seu coração. Oh, meu Deus, desculpa. Já é a segunda vez, né, irmão? Deus abençoe a sua vida, viu, querido? Um forte abraço. Bom, seja bem-vindo sempre em nosso meio, tá bom? A igreja é do irmão. Queridos, alguns avisos. Dia 23, próximo sábado, teremos o encontro com os líderes do departamento aqui na igreja às 16 horas para discutirmos a agenda do ano que vem, tá? Os irmãos já vêm preparados aí com as suas datas, os irmãos vão trabalhar, ok? Eu preciso ter uma palavra também com os irmãos naquele dia, então eu preciso que vocês estejam aqui a partir das 16 horas, tá? Eu espero que não seja tão demorado, porque também logo em seguida nós teremos o culto na casa da irmã Luciana, é isso, Luciana? O culto de garagem às 18 horas, não é? A gente vai sair daqui, né? Nós vamos sair daqui direto para casa da irmã. É isso mesmo. Na hora que chegar, falou o máximo era 19, mas pode chegar, tá bem-vindo. Tá, mas o horário então seria 19, é isso? Se chegar antes? Se chegar antes, a gente começa. Eu já vou mandar os convitinhos para 19. Então terá também esse compromisso, tá? Eu já estando aqui, então também já vou com os irmãos para prestigiar também este culto, que é muito bom. O que mais? Tem algum aviso, irmão Juscelino, lembra? Dia 30. Irmãos, dia 30 nós teremos um evento aqui na igreja. Será o último sábado do mês de setembro. O pastor, eu não vi lá do São Marcos, é um nome estranho, ele não recorda. E ele, não, é o outro que tem lá. O pastor é Elisvaldo. Elisvaldo, isso, é um nome bem diferente. Ele me mandou uma mensagem perguntando se nossa igreja poderia sediar a assembleia que os homens vão fazer da Aba Fé. Entrei em contato com meus irmãos aqui da igreja e o horário que vai ser feito aqui não vai interromper
porque depois vai ter um estudo bíblico, né? É, um estudo de evangelismo. Isso, um estudo de evangelismo aqui na igreja a partir das 18 horas. Isso. Muito bem. O encontro dos homens que será aqui na igreja será a partir das 14 horas. E ele me falou que vai ser mais ou menos 1h, 1h30. Tá, esse encontro. Tá bom? A nossa igreja vai ser anfitriã, eles vão servir o café. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Eu só preciso acertar com ele a questão do louvor. Falar para ele trazer 2 pessoas do louvor para ajudar aqui na igreja. Tá? Então, dia 30. Seria interessante, irmãos, os homens da nossa igreja estarem presentes, viu? Porque senão fica muito chato. Só o pastor está recepcionando os homens de outra igreja. Tá bom? Então, os homens da nossa igreja estejam aqui. Você que vai participar também do estudo de evangelismo, já chega um pouquinho antes para você participar também dessa reunião. Será muito importante. Tá? Então, dia 23, dia 30, o que mais? Dia 21 do 10. 21 do 10. 21 de outubro. Não, primeiro, 8 de outubro. O que vai ter? Batismo. Batismo. Né? Batismo. Graças a Deus por isso, né? Então, serão 3 almas descendo ao batistério, descendo às águas e confirmando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Pela manhã, neste dia, no dia 8 do 1, teremos a confissão de fé, a profissão de fé, aliás, desses irmãos, e isso é uma assembleia extraordinária. Tá? Essa assembleia será aberta e será finalizada à noite. O batismo finaliza essa assembleia. Tá? Então, a sua presença nesse dia é multi-importante, muito mais que importante. Tá? Porque você vai prestigiar esses irmãos, vai prestar um culto ao nosso Deus, que será também a ceia nesse dia, e também vai exercer o seu papel de cidadão dessa igreja. Tá bom? O seu nome também vai estar arrolado naquela lista que vai ser passada aqui. Tá bom? Então esteja aqui para prestigiar esses irmãos. Eu creio que os irmãos que vão descer as águas, que é a irmã Frederic, a irmã Tabata e a irmã Morgana, já estejam fazendo os convites aí para os seus amigos, familiares, para que os membros dessa igreja fiquem em pé e os visitantes sentados. Tá bom? Amém. Uma grande oportunidade para você evangelizar também. Uma grande oportunidade. Tá? Motivo para mais do que oportuno de você trazer alguém para ser evangelizado. Dia 21 do 10, o terceiro sábado do mês de outubro, teremos aqui, a partir das 14 horas, o concílio dos irmãos que passaram pelo preparo para o ministério diaconal. Anote aí na sua agenda, dia 21 do 10, a partir das 14 horas aqui na igreja, será então o concílio desses irmãos, que também é uma assembleia extraordinária. Terá a mesa composta pelo presidente, que sou eu, e mais a secretária e o examinador. Os irmãos estarão aqui, serão examinados. Neste mesmo dia, às 19 horas, terá o culto de consagração. Então, anote também na sua agenda. Esse terceiro sábado do mês de outubro, esteja aqui para prestigiar esses irmãos. Ah, pastor, mas eu também posso vir no concílio? Deve vir. Deve vir. A sua presença faz todo sentido. Tá? Porque não faz sentido ter uma mesa composta para a assembleia, os irmãos sendo examinados e a igreja não estar presente. Tá bom? Então, também é um trabalho da nossa igreja. E é um trabalho que acho que é a primeira vez que acontece isso, ou seja, no meu ministério de igreja tem muitas coisas que aconteceram pela primeira vez, né? Graças a Deus por isso. Foi em Café dos Homens aqui, a primeira vez, né? E tantas outras acontecendo pela primeira vez, tá bom? Então, anote também na sua agenda. Quarta-feira, culto de oração, tem sido bem concorrido, graças a Deus. A última quarta-feira estava mais ou menos um público assim, né, Fernando? Tinha 16 pessoas. Glória a Deus por isso.
Graças a Deus por isso. Então, quarta-feira às 20 horas, culto de oração. Domingo, pela manhã, a partir das 9 horas, a nossa EBD. À noite, às 19 horas, temos também o culto de louvor. Aos domingos acontece também os irmãos do grupo de evangelismo saem pelas ruas. Eles têm lugares já determinados para fazer evangelismo. Tem sido bênção também. São atividades da nossa igreja. Graças a Deus por isso que é uma igreja atuante. É uma igreja atuante. Bom, eu creio que os pedidos de oração, né? Lembrar da irmã Maria, irmã Ana Rocha, Ana Leite, né? A esposa do nosso querido irmão José Leite, que está doente, está passando por um período de enfermidade. Os irmãos, liguem para ela, se não quiser fazer visita, mas liguem para ela. Irmã, como você está? Irmã, a irmã está bem? Estou orando para a irmã. Isso ajuda, querido, isso ajuda muito a esse cuidado, né? Esse interesse em saber da irmã. A minha esposa está gripada, né? Terrivelmente gripada. Hoje acordou com uma dor de cabeça assim, alucinante, né? E tivemos que ir até o Teatro do Ícaro, ali na faculdade, prestigiar ali a apresentação da Ana, mas a vontade dela é estar em casa, está com a cabeça latejando. Os irmãos têm ideia. Eu estava com essa roupa de manhã e continuo com ela. Por quê? Só cheguei em casa, comi alguma coisa e corri para o negócio lá. Voltei, graças a Deus que deu tempo, estava no trânsito, mas mesmo assim cheguei quase que atrasado aqui. Foi corrido hoje. E amanhã, para melhorar, segunda-feira eu tenho que estar no serviço para trabalhar. Não é? Diferente dos irmãos que vão vir até meio-dia amanhã. Ou não? Não? Glória a Deus por isso que tem emprego para vocês, né? Amém. Graças a Deus. Tá bom, queridos? Então, ore por esse motivo, ore pelo seu pastor. Anda um pouco cansado, fadigado às vezes, né? Hoje o irmão Fernando vai pegar, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Irmãos, vocês não sabem como que é aqui, gente. O negócio é tenso. Né? Eu vou fazer um estágio com os irmãos. Sabe o que eu vou fazer? Cada domingo, cada um irmão vai pregar aqui. Aí vocês vão valorizar. Não é? Então, eu já estou preparando o Fernando para o caminho do pastorado. Amém? Amém? Amém. Olha, já pensou? Pastor Fernando? Já pensou? Pastor Fernando Alcântara? Olha só que chique. Agora ficou bonito. Já pensou, Fernando? Rapaz. Deus chama. É só ter ouvido e atender. Né? Muito bem, queridos. Profecias dadas, graças a Deus. Agora só falta cumprir. Não é? Queridos, vamos. Olha as crianças. Nós vamos ter o louvor agora, né? Isso, mais um louvor. Vamos louvar a Deus. Após o louvor, nós vamos chamar as crianças. Nós vamos orar com as crianças. E elas serão ali pastoreadas, cuidadas pela irmã Tatiana e as suas auxiliares. Né? Parece que hoje vai ter pipoca, né, irmã? Vai ter pipoca. Vai ter cantina hoje? Hoje não, né? Ou é surpresa? Hoje não, né? Tá certo. Um detalhe, enquanto os irmãos se preparam aqui, os irmãos observaram como que esse rapaz que deu assim o testemunho dele, o Marcos, ele foi atraído para a igreja? Para a igreja? Comida. Uma Coca-Cola. Um copo de veneno. Mas foi da igreja, querido. Deus transforma. O irmão da está dizendo que transforma. Está vendo? Ele foi e recebeu muito mais que um copo de Coca-Cola. Recebeu a salvação na vida dele. Amém, queridos? Coração
Poder sentar, queridos. Eu também pedi para a irmã Tatiana ficar com a gente. As irmãs que vão auxiliar a irmã Tatiana, por gentileza, venham aqui à frente também. As crianças que estão aqui, por gentileza. A Esther, o Davi, a Daniele. Isso, olha. Vamos parar. Tem mais alguma criança por aí? Tem Davi também? É Davi seu nome? Muito bom. Irmãos, fala a verdade, olha só que bonito, não é? Maravilhoso, não é? As crianças aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ó, a irmã Tatiana não vai ficar sozinha com as crianças lá em cima não, hein? Cadê as crianças? Cadê a irmã que vai auxiliar? Cadê a irmã que vai ajudar? Quem vai se dispor? Quem vai colocar à disposição? Então não vai ter ninguém. Vai ter?
Isso, graças a Deus. Aí. Muito bom. Cuidar de uma já é difícil, imagina 6, 7. Quantos 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 crianças, graças a Deus, aos voluntários aí. Deus levanta, glória a Deus. Vamos orar então. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, abençoa essas crianças, Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida delas, meu Pai. Elas são a alegria do povo, Pai. Elas são o alvo do Senhor Jesus. Certa vez Ele disse: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Amém. Obrigado, Jesus querido. A inocência, o coraçãozinho ainda limpo, Pai, pronto para receber somente a Tua palavra, Pai. E que agora, neste momento, a irmã Tatiana, juntamente com as demais irmãs, sejam, meus amados, usadas pelo Senhor. Um amor maravilhoso, um amor maternal com essas crianças, ó Pai, para ensinar a Tua palavra com todo amor e profundidade, Senhor. Que o Espírito Santo as conduza, que a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja também aqui, ó Pai, conduzindo todos esses momentos, e que essas crianças, ó Pai, ouçam a Tua palavra e não se esqueça delas quando envelhecerem, Pai. E certo momento da vida dessas crianças, elas lembrem e entreguem a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a Deus. Vai aparecer não. Muito bem. Aí está aqui a ajudante aí da turma aí. Amém. Fernando, por gentileza. Eu entendo, meus irmãos, que o homem de Deus, quando o Espírito Santo fala, ele não precisa ser um pastor, ele precisa ser um servo. Precisa ser simplesmente um servo, aquele igual Isaías nos mostrou: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. O Senhor e o irmão Fernando está aqui, se colocou à disposição para ser bênção para mim e para você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar pela vida dele, pedir a bênção do Senhor sobre a vida dele, que as palavras não sejam dele, mas que sejam diretamente do trono do nosso Deus, ao nosso coração. Oremos. Glorioso Deus, Pai bendito, é chegado o momento em que teu servo corajosamente vai tomar a tribuna para falar da tua palavra. Usa ele, ó Deus, com o poder do teu Santo Espírito, Pai, plenamente, Pai. E todas as palavras que ele venha falar daqui, ó Pai, não sejam deles, mas todas do Senhor. E que essas palavras, ó Pai, entrem em nosso coração como flechas e vá ao mais profundo da nossa alma e nos transforme e nos faça sair daqui diferentes, ó Pai, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui hoje novamente. Como o pastor falou, peço que os irmãos estejam em espírito de oração, para que tudo ocorra bem, que o nome de Deus seja glorificado em tudo que aqui foi dito, foi falado, e que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente e o coração de cada um dos irmãos, para que a palavra do Senhor então fale aos nossos corações, como o pastor disse. Que Deus tenha misericórdia de mim e abençoe todos os irmãos. Irmãos, eu peço para que os irmãos fiquem em pé, por favor, e abram suas Bíblias. Nós vamos
ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no verso 26 ao 29. Romanos 8, nós vamos ler os versos 26 ao 29. Tenho certeza que é um dos textos que mais nos consola, né? Saber o amor de Deus por nós. É um dos textos que mais me consola. Romanos 8, nós vamos ler do 26 ao 29. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão escolheu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Vamos orar novamente, irmãos? Grandioso Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó grandioso Deus, pedimos, Pai, que o teu Espírito agora, Pai, fale conosco, Senhor. Ilumine a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer nos dizer através da sua santa palavra, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, abençoe os meus irmãos e que tudo aqui, Pai, que seja feito, seja para o louvor da tua glória, Senhor. Esta é a minha oração, com o perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Irmãos, como eu falei, é um dos textos mais consoladores que, no meu entendimento, eu vejo na Bíblia. É muito consolador saber que Deus, ele nos assiste em nossa fraqueza. Deus, ele fortalece nos momentos que estamos fracos. Quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, nós vemos que Deus, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É interessante que o texto diz também que Deus sonda o coração. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que sentimos. E também é muito consolador saber que Deus faz tudo, absolutamente tudo, operar para o nosso bem. Deus, ele faz com que todas as adversidades da nossa vida cooperar para o nosso bem. Todos nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que recebemos então essa revelação do Espírito Santo de Deus através da sua santa palavra, todos nós fomos predestinados antes da fundação do mundo a ser conforme a imagem do Senhor Jesus. Todos nós que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É interessante também, irmãos, alguns assuntos que vamos tratar nesse texto. Por exemplo, vamos meditar nos seguintes assuntos. Vamos ver aqui, irmãos, como a solidariedade de Deus age em nós. Nós vamos ver aqui, irmãos, como a compaixão de Deus age em nós. Nós vamos ver também a sabedoria de Deus. E nós vamos ver o propósito de Deus nas nossas vidas. Antes de nós começarmos, então, a tratar deste assunto, eu peço para que os irmãos façam uma reflexão agora para dentro de si, no espelho de sua alma,
olhe para dentro de você e se pergunte: como você se vê? Você se vê uma pessoa forte ou uma pessoa fraca? Quando nós falamos num aspecto de uma pessoa que tem, honestamente, irmãos, uma pessoa fisicamente falando, os irmãos se vê como? Fraco ou forte? Honestamente, olha para dentro de você, no espelho de sua alma. Como é que você se vê? Você se considera uma pessoa invulnerável ou frágil? O aspecto emocional, como é que você se vê? Isso é importante nós nos analisarmos nesse momento. No aspecto emocional, você se vê como um tronco de uma árvore que tem uma raiz sólida na terra? Ou você é como uma folha de uma árvore que é agitada pelo vento para lá e para cá? Como é que você se vê? Como é que você analisa isso dentro de você? Moralmente, você é uma pessoa frágil? E espiritualmente falando, você ainda é uma pessoa que está ali engatinhando, tomando leite? Ou você já é uma pessoa mais experiente, mais espiritual? Você já está comendo um alimento sólido? Quando você faz essa análise sincera de você, como é que você se vê? Bom, irmãos, acredito que todos nós que, se formos fazer essa análise, nós vamos dizer que somos fracos. E é bom pensarmos assim mesmo, porque nós somos fracos. Nós somos muito fracos. E é interessante, irmãos, que se nós acharmos que nós somos autoconfiantes, ou se nós pensarmos que nós somos autossuficientes sem a dependência de Deus, nós estamos perdidos. Porque se não for Deus na nossa vida, irmãos, nós não somos nada, absolutamente nada. É verdade também, irmãos, é conhecimento de nós que tem pessoas, ao verem outras pessoas fracas, frágeis, faz com que esmaga essas pessoas. Aproveitam da sua fraqueza, ali do seu estado emocional, e essa pessoa então se aproveita. Isso tem muito, isso acontece. Mas quando olhamos para o Espírito Santo de Deus, na sua revelação que vemos aqui, ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele sabe quanto somos vulneráveis, sabe quanto precisamos dele, porque somos fracos. Também, irmãos, é bom saber que, ao conhecer a nossa estrutura, a gente sabe a nossa dependência de Deus. A palavra de Deus mesmo diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos bom. A palavra diz isso. E ai de nós, ai de algum de nós nos julgarmos invulneráveis, fortes, autossuficientes. Ai de nós. Paulo, quando ele escreve sua segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim, isso é muito interessante. Ele diz assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, aí sou forte. Isso está em 2 Coríntios 12:10. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Como podemos aprender, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nas fraquezas dele, ele entende o quanto ele precisa de Deus. Isso serve também para nós. Quando reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus. E isso é muito bom, irmãos. Esse ensinamento, ele é muito bom, porque nós sabemos que sem Deus não somos nada. E quando reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes do Espírito Santo, ele ajuda a carregar o fardo que sozinho nós não conseguiríamos. Olha como isso é importante, irmãos. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. É importante nós entendermos que o Espírito Santo, ele nos ajuda a carregar
os fracos. O interessante é que os irmãos também podem perguntar assim: em que sentido eu sou fraco? Em que sentido minha fraqueza me atinge? Qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer para entender como que eu sou fraco? Paulo, como eu disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que nós somos tão fracos que nós não sabemos orar como convém. E é verdade isso, irmãos. É interessante que no maior exercício que nós fazemos de comunhão com Deus, que é a oração, o maior exercício de comunhão, aproximação, aquele momento onde a gente está ali com o Pai, esse exercício, nós também não sabemos fazer. Nós não sabemos orar. Mas então surgiu uma pergunta: então nós vamos deixar de orar? Será que, então, já que nós não sabemos orar como convém, então não há mais necessidade de orar? Será que Deus não ouve a nossa oração? Bom, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, uma pergunta que nós fazemos: se nós não sabemos orar como convém, por que não sabemos orar como convém? Irmãos, porque nós não sabemos o que nós precisamos. Irmãos, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não enxergamos na curva, se apagar a luz, nós não vemos no escuro. Nós não sabemos nem que daqui a alguns segundos o que vai acontecer na nossa vida. Então, irmãos, nós temos total dependência de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Mesmo nós não sabemos orar, Deus, Ele tem misericórdia de nós. Porque muitas das vezes, irmãos, pedimos coisas que seria a nossa destruição. Às vezes Deus diz não a uma oração, porque essa oração, esse pedido que a gente faz de oração, seria uma coisa ruim para nós. Muitas das vezes nós pedimos pão, nós pedimos pedra, achando que estávamos pedindo pão, porque nós não sabemos orar. Nós não sabemos o que é melhor para nós. Então o Espírito vem e nos assiste, porque nós não sabemos como orar. Deus, Ele nos assiste na nossa fraqueza. Então Deus, Ele não atende algumas das nossas orações, porque Ele quer alinhar a sua vontade, Ele quer alinhar a vontade dEle no nosso coração, não para atender os nossos desejos, mas para fazer a vontade de Deus. Por isso que Deus alinha as nossas orações, para seja conforme a vontade de Deus, e não conforme os nossos desejos. Deus é maravilhoso por isso, Deus. Então nós podemos entender, e diante disso, de não sabermos orar como convém, Deus, Ele é solidário conosco. Então Ele nos assiste em nossas fraquezas. A segunda verdade desse texto, irmãos, nós vamos ver o amor, a compaixão de Deus. É interessante se os irmãos olharem aí no verso 26, na parte B, diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora nós começamos a entender um pouco melhor. Se eu não sei orar como convém, se eu não sei orar, então entra a compaixão de Deus. Porque aí Deus vem e intercede por mim e intercede por você. Aí entra a compaixão de Deus. Irmãos, é maravilhoso entender uma coisa para os irmãos aqui. Eu acho fascinante, eu não sei se é essa palavra, lembrar que nós já temos um intercessor, um advogado, o justo juiz à destra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos,
Se nós não sabemos orar como convém, nós temos dois intercessores. Nós temos dois intercessores. Então não pare de orar. Ore pela sua família, ore pelo seu casamento, ore pelos seus parentes, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus vizinhos. Não deixe de orar. Ore pelos seus filhos. Nós temos dois intercessores. Nós temos um intercessor, o juiz justo, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E temos também o Espírito Santo que mora em nós, está dentro de nós e que também intercede por nós. E quando nós olhamos que nós temos o Senhor Jesus como intercessor, irmãos, nós sabemos que nós temos um acusador. Satanás, o diabo, o adversário, o acusador, ele está o tempo todo nos acusando. Só que a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Foi o Senhor Jesus que derramou o seu sangue na cruz e nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. Então, irmãos, nós temos um intercessor junto ao Pai, a qual, quando Satanás vai lá, então, nos acusar, o Senhor Jesus fala: eu paguei o preço. Nenhuma condenação há. Foi consumado na cruz a obra da salvação. O Senhor Jesus nos comprou com um alto preço. E agora não há mais condenação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quando os irmãos, aí em Romanos mesmo, desce um pouquinho ali no verso 33. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 33. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Os irmãos estão entendendo? Irmãos, não parem de orar. Nós temos dois intercessores. Na Trindade nós temos dois intercessores. O Senhor Jesus Cristo, à direita do Pai, e o Espírito Santo, aqui conosco. Não pare de orar. Agora nós vemos que o Espírito Santo que habita em nós, intercede por nós, que é Deus para o Deus que está sobre nós. Olha que maravilha, irmãos. E temos o Senhor Jesus, o justo juiz, que também intercede por nós. É interessante que nós falamos como somos frágeis, e o nosso corpo é frágil, mas ele é morada de Deus. Ele é morada do Espírito Santo, irmãos. Nós somos hoje o Santo do Santo, porque Deus habita em nós. Deus tem prazer em ficar onde o Espírito Santo habita. É morada de Deus, irmãos. E esse Deus que habita em nós, ele intercede por nós a todo momento. A todo momento. E os irmãos podem pensar assim: de que forma? De que maneira o Espírito Santo intercede por nós? Os irmãos acompanharam aqui, eu não sei se a Bíblia dos irmãos está assim, na minha Bíblia está assim. Mas o Espírito Santo, o Espírito intercede por nós sobremaneira. Irmãos, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o que quer dizer essa palavra sobremaneira. Então, irmãos, atente ao que eu vou dizer aqui. Sobremaneira. Diz assim: olha como o Espírito Santo intercede por nós. Além da justa conta ou medida, altamente, excessivamente, extraordinariamente, muito, sobremodo. Eu vou repetir para os irmãos. Além da justa conta ou medida, altamente, excessivamente, extraordinariamente, muito, sobremodo. É assim que o Espírito Santo de Deus intercede por nós
sobremaneira. Mas, irmãos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, eu não sei quando os irmãos passaram por algum momento mais difícil de sua vida, aonde você não via como aquela situação se reverter. Talvez você não via mais jeito para aquela situação. E quando você se deu conta naquela angústia, naquele momento que você estava passando, a única coisa que você conseguia fazer era se colocar de joelho perante a Deus, sem dizer uma palavra. Você só sabia chorar. Eu não sei se de madrugada, no seu quarto, no banheiro, mas todos nós, irmãos, passamos por esses momentos de angústia, de aflição, nós não conseguimos dormir, porque às vezes nós colocamos ao pé do Senhor e nós só choramos. Não sai uma palavra. Aquele nó na garganta, você não sabe o que dizer. Mas Deus sonda o coração, não é? Deus sabe o que você está pedindo ali, o que você está falando. Mas está passando por um momento tão difícil que você só chora. Eu não sei se isso pode se comparar ao que o Espírito Santo faz com esse gemido inexprimível. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele ora para a gente de uma forma tão forte, de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, que nós não conseguimos comparar nem com esse momento que a gente se colocou aos pés de Deus. É desta forma que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nas noites mais escuras da nossa alma, nos vales da vida, o Espírito Santo está ali intercedendo por nós. Não pare de orar. Você tem 2 intercessores. Não pare de orar a Deus. E, irmãos, é gratificante saber que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque ele intercede de forma eficaz. Ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Espírito Santo intercede por nós, intercede pelos santos. Nós temos um intercessor no céu, nós temos um intercessor na terra. Nós temos um intercessor no tribunal de Deus e temos um intercessor no tribunal do nosso coração. Glória a Deus por tudo isso. Nós temos o sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no céu intercedendo por nós. O Espírito Santo que habita em nós intercedendo por nós. Não pare de orar. Nós não sabemos orar como convém. Mas Deus, irmãos, Ele está orando por nós. Ele nos assiste. Ele cuida de nós. A terceira verdade que esse texto nos revela, irmãos, é a sabedoria de Deus. Se os irmãos acompanharem comigo no verso 28, por favor. No verso 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto é muito consolador. Paulo, quando ele usa essa frase, sabemos, ele usa uma frase exata, uma frase que é precisa, uma frase que a gente tem certeza que é uma realidade total. Paulo, ele é muito enfático em falar isso. Sabemos. Então, irmãos, o que ele fala é uma verdade experimentada. Não é algo como nós imaginamos ou nós sentimos. Ele fala, nós sabemos. Porque sentimento, irmãos, sentimento, ele varia muito o que sentimos, as nossas emoções. Tem dias que estamos bem, tem dias que estamos mal.
temos esse alto e baixo. Tem vezes que chegamos a cogitar: será que Deus ouve a minha oração? Será que Deus, Ele olha para mim? Será que Deus está vendo as minhas necessidades, a minha angústia? A gente chega a cogitar isso, irmãos. Será mesmo que eu sou filho de Deus? A gente passa por tantas situações, tantas circunstâncias difíceis, que esse sentimento, essas emoções, elas nos pegam. Mas quando Paulo fala aqui, e essas emoções que nós temos, né, essa emoção que faz um zigue-zague, Paulo vem falar, não, que aquilo que Deus tem para nós não muda com as nossas emoções. Aquilo que Deus tem preparado para nós não muda com as circunstâncias da vida. Paulo, ele é muito enfático que nós sabemos, e não importa a adversidade que passamos, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, meus irmãos, é interessante que nós não sentimos, nós não cogitamos. Aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele pode falar: sabemos. Sabemos porque Deus está no controle de tudo. E aquilo que nós sabemos, como disse o verso, não muda por nenhuma circunstância, adversidade que nós temos na nossa vida. Porque temos, irmãos? Nós temos muitos problemas, mas tem um Deus que está no controle de tudo. Tem um Deus que está no controle de tudo. E sabemos o que, irmãos? Sabemos de muitas coisas, sabemos de poucas coisas, sabemos de algumas coisas? Não. Sabemos de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos disso. É a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso ensina muito mais, irmãos. Esse texto nos ensina muito mais. Que nós não estamos jogados ao vento. Que nós não estamos aí ao sabor da circunstância, ao léu. Nós sabemos que nós não estamos jogados à sorte. O Deus Todo-Poderoso, esse Deus está no controle de nossa vida. Então nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, que a providência vem de Deus. Sabe, irmãos, a fé é descansar no Senhor. Porque você sabe que nada que acontecer aí fora vai mudar o propósito de Deus na sua vida. Então você descansa. Você faz a sua parte. E Deus, Ele faz a dele. Deus quer que você faça o seu melhor. Que você obedeça. Você obedeça a palavra dele. Os estatutos, os mandamentos. Quando você faz a sua parte, descansa no Senhor e o Senhor vai completar. Porque o Deus que nós cremos, Ele está no controle de nossa história. Então descansa em Deus. Deus vai trabalhar na sua vida. E esse fato, irmão, de vivermos num mundo caído, que o mundo já é do maligno, nós não estamos aqui então protegidos de qualquer situação adversa aí fora. Nós podemos bater o carro, nós podemos ser assaltados, como a irmã Elza estava falando, que 1h30 da tarde estavam sendo pessoas assaltadas em frente ao portão dela. Então essas circunstâncias acontecem na nossa vida. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que está no controle de tudo. De tudo, exatamente de tudo. Deus faz com que as dificuldades, as adversidades da nossa vida cooperem para o nosso bem. É interessante, irmãos, que todas essas adversidades, essas circunstâncias, algo que a gente vê acontecer na nossa família, que a gente vê que não tem mais jeito. Para nós, no nosso olhar humano, não tem mais jeito. Mas Deus faz como um quebra-cabeça.
Ele vai juntando as pecinhas aqui, ali, ele vai montando aquilo que a gente acha impossível, e ele faz tudo aquilo cooperar para o nosso bem. Olha como Deus é maravilhoso na nossa vida. Os irmãos querem um exemplo? Irmãos, por favor, marquem sua Bíblia em Romanos 8. Vamos lá em Gênesis 42. Gênesis 42. Nós vamos ler o verso 36. Irmãos, aqui está acontecendo o quê? Há uma grande fome no mundo. E só no Egito tem alimento. Só no Egito tem alimento. Jacó, ele já tinha pedido para os seus filhos ir até o Egito comprar alimento. E agora eles estão indo lá segunda vez. Só que o governador do Egito falou então que eles só poderiam levar os alimentos se eles trouxessem o irmão mais novo, Benjamim. E Simeão ficou preso lá com o governador do Egito. E nós sabemos a história de José. Então atente para o texto, o que Jacó fala, quando vem sobre ele essa diversidade. Diz assim, Gênesis 42, verso 36. Então lhe disse Jacó, seu pai, tendes me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar também Benjamim? Todas essas coisas me sobreveio. Jacó começa aqui a murmurar, ele começa a ver aquelas circunstâncias adversas, difíceis na vida dele, e ele fica aflito. Só que por trás de tudo isso, irmãos, havia um momento que havia de grande alegria na vida de Jacó. Dessa circunstância toda adversa, que ele não via ali uma solução, teria um momento de maior alegria na sua vida. Ele ia ver então seus filhos todos vivos e ia ver novamente seu filho amado José. Olha só o que Deus fez aqui. Uma circunstância tão adversa na vida, Deus juntou tudo ali, né, como quebra-cabeça, e fez cooperar para o bem daquele que o ama. Jacó, então, irmãos, ele pôde ver seu filho amado José vivo, ele pôde sentar à mesa com seus filhos e ver até os seus netos. Olha o que Deus faz. Para a gente, irmãos, a gente não consegue enxergar naquilo, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Trabalhou na vida de Jacó e vai trabalhar na vida de todos nós. Deus é maravilhoso. Então, todas as circunstâncias da vida, todas as diversidades, ela pode vir para te transformar, virar sua vida do avesso. Aquilo que você achava que era a coisa mais ruim na sua vida, pode se tornar uma maior bênção na sua vida. Quantos relatos, quantos testemunhos nós ouvimos falar de pessoas, de irmãos, que não via jeito para aquela situação e de repente tudo mudou e esta pessoa vem dar testemunho aqui. Quantos relatos nós não vimos como a mão poderosa, a providência de Deus agiu sobre nossos irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, então nós podemos olhar para um cenário adverso, situações difíceis, mas o que eu falo para os irmãos é: não deixe de orar, ore continuamente, ore excessivamente, ore sempre. Nós temos 2 intercessores, e se nós não sabemos orar como convém, Deus ora por nós. E a vontade de Deus que é feita na nossa vida. Nós não sabemos orar como convém, mas Deus ele intercede por nós. Então, nós vimos aqui a solidariedade de Deus. Nós vimos aqui a compaixão de Deus. Nós vimos aqui a sabedoria de Deus. Agora, irmãos, vamos ver também o propósito de Deus na nossa vida. Eu peço para os irmãos olharem ao verso 29, mas antes diz assim, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse?
qual será o grande projeto de Deus na sua vida? Qual é o grande projeto de Deus na sua vida? Será que é fazer você uma pessoa de sucesso? Uma pessoa famosa? Tem algum erro nisso? Você ser famoso, ter sucesso? Tem algum mal nisso? Não. Se você for famoso, você ter sucesso, e se você honrar a Deus com isso, glória a Deus por isso. Se você achar que o grande projeto de Deus na sua vida é ter dinheiro, também não é. Mas se você tiver, nenhum mal tem nisso. Não há pecado em ser rico, ter dinheiro, porque quando você tem esses recursos, você pode abençoar outras pessoas. As pessoas podem glorificar a Deus através, então, de pessoas que abençoam. Então não há problema nenhum ter sucesso, ter dinheiro, não há problema nenhum você ser famoso, desde que você honre a Deus com todas essas coisas. Mas então qual é o propósito de Deus? Olhem aí, irmãos, o verso 29, na parte A. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Interessante, irmãos. O propósito de Deus para a nossa vida é nós sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Este é o grande propósito de Deus na nossa vida. Ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter sonhos, nós podemos ter metas de vidas, nós devemos sonhar, nós devemos ter meta, nós devemos garimpar, riquezas, que eu falo assim, no trabalho, dinheiro, para abençoar, dar uma segurança para a nossa vida. Mas o propósito de Deus na nossa vida é sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de Deus. E os irmãos, os irmãos lembram que eu fiz uma pergunta no começo, como os irmãos se veem. E eu faço uma pergunta agora da mesma importância. Porque o propósito de Deus, antes da fundação do mundo, o propósito de Deus antes da fundação do mundo, foi o que? Nos predestinar a ser conforme a imagem de seu Filho. O texto diz. Só que eu pergunto para os irmãos, o propósito de Deus, que é nos fazer conforme a imagem do seu Filho, como nós olhamos para nós, como eu sou, como eu penso, como eu falo, como eu tenho agido, isso reflete o caráter do Senhor Jesus na minha vida? Nós vimos que Deus nos predestinou, antes da fundação do mundo, a ser conforme a imagem do seu Filho. Mas a imagem do Senhor Jesus Cristo tem sido refletida na nossa vida, no nosso caráter, no nosso jeito de ser? Nós temos que perguntar se nós vamos refletir na imagem do Senhor Jesus. Os irmãos, nós estamos estudando sobre o Espírito Santo, e os irmãos sabem o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do caráter da pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É quando as pessoas olham para nós e através de nós reflete a imagem de Jesus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso sim, irmãos, é as pessoas que amam a Deus. A pessoa que ama a Deus, ela se parece com o Senhor Jesus. E aí fora, as pessoas veem isso em nós estamos refletindo a imagem do Senhor Jesus. É algo para que a gente pense, reflita e medite muito nisso. Porque foi para isso que Deus nos escolheu, foi para isso que Deus nos predestinou. Então, irmãos, nós somos fracos, não sabemos orar, mas o Espírito nos assiste. Ele ora por nós. E nós não sabemos fazer escolhas, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem.
Nós também temos projetos de vidas, temos sonhos, mas o projeto de Deus na nossa vida é nos fazer conforme a imagem do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Já tem para a gente colocar mais um? Vamos louvar? Vamos colocar em pé, irmãos? Após uma mensagem inspirativa e inspiradora também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja.
mensagem propícia, uma mensagem diretamente ao nosso coração e vem do trono do nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós temos dois, pelo menos, intercessores, o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. Se eu entendi, querido, essa mensagem, talvez o irmão interpretou de outra maneira, eu entendo que eu tenho alguém que cuida de mim. Eu não estou desamparado. Eu posso contar com esse Deus Todo-Poderoso. Foi esta mensagem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame a tua graça sobre a sua vida, a sua família, que você possa contar com a presença de Deus sempre, saber que o Senhor Jesus Cristo está neste momento vivo no seu trono de graça, à destra de Deus, intercedendo por você e por mim. Ele é o nosso bom pastor. O Espírito Santo habita em nós. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos abre os olhos para entender a palavra do nosso Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite tão abençoada. Aliás, pelo dia tão abençoado que o Senhor nos deu, tanto pela manhã na Assembleia, quanto também agora à noite neste culto de entrega de nossa alma, de nossa vida ao Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado, meu Pai, tua paz, uma semana de trabalho segundo tua vontade. Aquele, Deus, que se encontra desempregado, que o Senhor abra a porta de emprego, Pai. Aquele, Deus amado, que está ouvindo em seu trabalho rumores de que será dispensado, que ele não creia, ó Deus, na palavra do homem, mas que ele creia na tua palavra. Que ele saiba que o Senhor é o Deus que o colocou naquele emprego, é o Senhor quem o pode tirar. Nos abençoa, abençoa o nosso país, abençoa os nossos governantes, ó Deus. Abençoa as famílias brasileiras, ó Pai. Abençoa a tua igreja, com autoridade, com poder, com presença massiva na sociedade, Pai. Não deixa, ó Deus amado, que as ideologias fabricadas às caladas da noite nos congressos pelos políticos venham calar a nossa boca, mas que sejamos ousados, ó Pai, como o teu servo apóstolo Pedro foi. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens, mesmo que isso, ó Deus, venha custar a nossa vida, mesmo que isso, Deus amado, um dia venha custar a nossa liberdade. Eles podem nos prender, mas não pode prender a nossa boca. Eles podem nos matar, mas não pode matar a nossa fé. Obrigado, Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa todo o teu povo e nos dê a tua graça, o amor do nosso Deus e Pai, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador e a consolação do teu Santo Espírito seja com todo o teu povo, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém.